Muito boa tarde a todos. Estamos aqui uma vez mais reunidos para falar sobre o Evangelho no Lar, ainda no capítulo 10. A lição de hoje é a indulgência, na segunda parte. E antes de fazermos aqui a nossa leitura e as nossas considerações, vamos fazer a nossa elevação de hoje. A elevação de hoje vai por todos os lares, por todos os nossos familiares, em especial aqueles que sofrem, pelos nossos amigos e também pelos nossos colegas de trabalho. Vamos lá. E vamos então nesse momento nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo querido. Vamos agradecer a ele por estar ao nosso lado, nos fortalecendo e nos guiando os passos. Que nós possamos nos fortalecer a cada dia e cada vez mais seguirmos os passos do Mestre Jesus. E assim vamos pedindo que ele nos leve à presença de Ismael, anjo protetor do Brasil, preposto de Jesus em nossas terras. A ti, Ismael, agradecemos e pedimos que continue a trazer a luz do Evangelho para nossas vidas. Que esta luz nos ilumine, nos mostre os melhores modos de chegar a Jesus. E assim pedimos a ti que leve-nos à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. A vocês, amigos, agradecemos, pedimos que nos inspirem no bem, na caridade, na bondade, que nos fortaleçam, nos dê forças, que nós possamos trilhar por caminhos de luz, imitando os passos do Mestre Jesus, assim como vocês o fizeram. Agradecidos a vocês, nesse momento, pedimos que nos leve à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. E a ti, Mãe, nós agradecemos, pedimos a ti que ilumine os nossos pensamentos, os nossos corações, nos dando muita força, muita fé, coragem, determinação, Senhora, e nos levando à presença do seu Filho querido, nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com muita alegria que estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Pedimos a ti, Mestre, que os seus exemplos de paz, de luz e de harmonia estejam sempre vivos em nossas mentes, que nós possamos nos recordar dos teus ensinamentos e propagá-los a todos aqueles que nos cercam, não só através das palavras, mas especialmente através das ações. Que nós possamos exemplificar, através da caridade, da bondade, da benevolência, os teus ensinamentos a todos aqueles que nos cercam, Mestre. E agradecidos a ti, Jesus, pedimos que nos leve à presença do Pai Criador. Diante do Pai, de infinita misericórdia e bondade, nós nos ajoelhamos espiritualmente e agradecemos ao Pai com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória por toda a eternidade, Senhor. E nesse momento, agradecidos por todo o carinho e proteção que recebemos de Deus nosso Pai, de Jesus e da espiritualidade maior, vamos pedindo às equipes que trabalham e auxiliam o Dr. Bezerra de Menezes que levem esta vibração de paz, de luz, de harmonia e de amor ao coração de todos os homens, sem exceção. Que todos possam se reconhecer como irmãos de criação, como parte integrante de uma mesma família. Que possamos, Pai, deixar de lado as nossas cismas, revoltas, ódios, sentimentos de revanche, e que possamos substituir todos esses sentimentos negativos por muito amor, por paz, pela benevolência e pela caridade. Que possamos estender as mãos uns aos outros, auxiliando incessantemente, levando o pão aonde lhe falta. Que nós possamos, Senhor, levar um pouco de luz para aquele lar que esteja em sofrimento, a alegria àqueles que já não conseguem mais enxergar motivos para sorrir, Senhor.
Vamos pedindo ainda, Pai, pelos nossos familiares, que eles recebam muita luz em seus corações, que estejam firmes e fortes nos seus propósitos e desígnios, que suportem bravamente as suas lutas, pois sabemos que nós todos nos comprometemos e que devemos assim reparar os nossos erros através das expiações, das lutas terrenas, Senhor. Vamos pedindo ainda, Pai, que muita luz, paz e amor chegue ao coração dos nossos amigos, vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, que todos possam estar fortalecidos nos ensinamentos de Jesus e que tenhamos assim uma ótima semana de muita perseverança, amor e luta, Senhor. Graças a Deus e a Jesus. Então vamos para a leitura de hoje, a segunda parte da lição, que é a indulgência. Diz o seguinte: sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, em lhe mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento estendendo sua branca asa sobre as faltas do mundo, e as velando assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não ouvideis jamais de lhe dizer, pelos vossos pensamentos e sobretudo pelos vossos atos, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos àquele que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o ensino que ela encerra. Que pedis ao Senhor em lhe solicitando o vosso perdão? Apenas o esquecimento de vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa no nada, porque se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, Ele não pune, mas tampouco não recompensa. A recompensa não pode ser o prêmio do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se fez, fosse esse mal esquecido. Em lhe pedindo perdão de vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças para nelas não mais cairdes. A força necessária para entrar num novo caminho, caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu, frequentemente, é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pediríeis ao vosso Pai Celeste fazer por vós. Substituí a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai como ele próprio fez enquanto viveu sobre a terra, visível aos olhos do corpo, e como a prega ainda, sem cessar, desde que não é mais visível, senão aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, caminhai sobre seus passos. Eles os conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai-vos todos de vossa cruz e escalai penosamente, mas corajosamente o vosso Calvário. No cume está a glorificação. São João, Bispo de Bordeaux, 1862. Bom, essa segunda parte aqui da indulgência, me parece que o mais importante nas lições de São João é justamente essa parte que fala do perdão. Muitos de nós, muitas vezes, quando vamos fazer as nossas orações, quando estamos em dificuldades, nós vamos fazer um pedido a Deus, ou ao anjo da guarda, a Jesus, né? O que a gente pede é para que
sejamos perdoados pelos erros que cometemos. E a lição, ela deixa claro alguns aspectos, né? Então, o primeiro é, se nós estamos pedindo perdão, devemos com mais razão perdoar aqueles que nos ofenderam. Então, como que eu vou pedir perdão a Deus pelos meus erros, por aquilo que eu não fiz de bem ou aquilo que eu fiz de mal, se eu não consigo perdoar aqueles que me pedem também perdão ou que erraram comigo? Então, o primeiro aspecto aí que deve ser pensado nessa lição, na minha opinião, é justamente se eu tenho necessidade de pedir perdão a Deus ou a Jesus por algum erro que eu tenha cometido com alguém, com maior razão eu tenho que perdoar. A segunda parte da lição, e nós devemos nos empenhar em relação a isso, é mais difícil ainda, o que seria esse perdão em relação aos nossos irmãos? Então ele fala, esquecer o mal que foi feito em relação a nós. Então isso não é o perdão. Além de esquecer o mal que foi feito a nós, nós devemos ainda tentar fazer o bem em relação àqueles que nos ofenderam, que contraíram algum tipo de dívida conosco. E para aqueles que têm o coração mais duro em relação à aceitação desse perdão, fica mais fácil perdoar quem errou conosco ou quem nós achamos que errou conosco, porque às vezes é só o nosso pensamento, às vezes a pessoa nem errou com a gente. Fica mais fácil se nós pensarmos em duas coisas. Então, a primeira, que nós não somos espíritos que estamos na primeira encarnação. Ou seja, já houve perdão de Deus e de outras pessoas em relação a nós para que nós tivéssemos uma nova oportunidade de encarnação e de aprendizado. Qualquer um que esteja aqui no plano da Terra já errou bastante, continua errando provavelmente, e se não fosse o perdão de Deus, e se não fosse o perdão das pessoas com as quais nós erramos em outras encarnações, ou até mesmo nessa, nós não teríamos tido essa oportunidade de aprendizado. Então, fica essa primeira dica, né? Porque a pessoa às vezes vai dizer, mas eu sou um santo, eu nunca fiz nada de errado, nunca prejudiquei ninguém. Pode não ter feito isso nessa. Pode achar que não fez, mas fez. Mas em outras encarnações certamente fez e houve perdão de alguém para você. Então a gente precisa parar para pensar um pouco nisso. Se eu estou encarnado em uma nova oportunidade de aprendizado é porque em algum momento Deus me perdoou, Jesus me perdoou e outras pessoas me perdoaram. Então acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo é que eu não estou dizendo aqui, ninguém precisa achar que vai virar Jesus ou vai ser como Jesus. Não é isso que eu estou dizendo, mas nós precisamos sempre pensar no que Jesus exemplificou para nós. Quais foram os exemplos que ele deixou para nós? Então Jesus ele foi à cruz, deu a vida dele por nós. Então imagina a grandeza do ato, de Jesus ao nos perdoar as faltas, porque muitos de nós estávamos lá naquele tempo, em outras encarnações, muitos de nós fomos assistir às crucificações, se não foi a dele, a de outras pessoas, chegamos a vibrar por isso. Então, assim, o que fica para nós é, se nesse momento nós já não estamos mais fazendo isso, ótimo, mas chegou a hora de dar novos passos, tentar efetivamente entrar num ciclo de pensamento maior. Quando nós perdoamos, nós ficamos bem conosco. A pessoa que cometeu o erro, ela tem que depois buscar a reparação do erro, se não conosco, junto a outras pessoas. Então, tem que partir de nós essa benevolência de esquecermos os erros das pessoas para com a gente e tentarmos seguir cada dia e cada vez mais, enxergando o modelo de Jesus. E a partir do momento em que a gente enxerga o modelo de Jesus, a coisa fica mais fácil. Por que eu digo isso? Ele chegou ao extremo de dar a vida por nós e não está pedindo isso da gente. Então, o que a gente tem que fazer, o mínimo, é perdoar,
né? Então, olha para dentro, vê se você não tem motivos de alegria na sua vida, qualquer que sejam esses motivos, por estar vivo, por ter uma oportunidade de aprendizado aqui, sabendo que a vida não se encerra, sabendo que você vai se encontrar com aqueles que você ama e que já partiram para o plano espiritual, tendo esse conhecimento que muita gente ainda não tem, muita gente acredita que com a morte do corpo físico tudo acaba. Nós temos muitos motivos de gratidão. Muitas vezes a gente tem aquele familiar ou vários familiares que nos dão alegria, um trabalho que é feito e deve ser feito com amor, porque eles nos traz o pão para a nossa mesa. Então, se a gente olhar com calma, a gente sempre vai encontrar um motivo de paz, de alegria para a nossa vida. Então, acho que é isso. Ficamos por aqui então. Em breve a gente volta com um novo vídeo. Tenham todos um ótimo final de domingo e uma grande semana. Tchau, tchau.